Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós estamos aqui com mais um Confessionário Psi. Eu recebi aqui uma pequena cartinha da inscrita chamada Stephanie. Nome fictício aqui da inscrita, para que, obviamente, ela não seja identificada, porque a intenção aqui do confessionário é receber casos de vocês, não necessariamente que envolva psicoterapia ou psicologia, mas é o que normalmente aparece. Mas se você tiver um caso curioso, engraçado, uma fofoca edificante que você queira contar, você pode mandar aqui para o contato@acidamente.com.br e lá a gente vai conversar um pouquinho sobre esse seu confessionário, talvez trazer para cá para a gente entender um pouco, discutir um pouco. E sempre nos comentários aqui as pessoas também deixam os seus pitacos, comentam, e você pode, claro, ter outras opiniões a respeito desse caos aí. Bem, a Stephanie me contou um caso que eu até fiquei pensando se eu traria aqui pro canal, mas eu acabei tendo essa intenção de trazer porque acho que pode servir de alerta para quando o psicólogo ou a psicóloga aproveita de uma vulnerabilidade do paciente ou da paciente. E isso, gente, isso me deixa tão irritada, tão incomodada, assim como todos os outros profissionais da área da saúde, psicólogos que são éticos, que são sérios e que levam o seu trabalho a sério. E hoje eu vou trazer aqui essa mensagem da Stephanie até como um tom de protesto. Se você quer saber um pouco mais sobre essa história, ficou curioso? Fica aqui comigo até o final, porque hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse caso. Bem, então vamos dar início aqui a esse relato da inscrita. E Stephanie, muito obrigada por ter confiado aqui no Acidamente, muito obrigada por ter encaminhado e participado aqui do quadro. Ela começa assim: Oi, Ana. Primeiramente, gostaria de parabenizar o seu trabalho. Obrigada por compartilhar tanta informação com a gente. Muito obrigada pela gentileza. Bom, eu resolvi mandar esse relato depois de uma situação que eu passei. Eu assisti o seu vídeo Confessionário Psi. Tive um crush no psicólogo e acho que estou passando por uma situação um pouco parecida. Começo do ano, eu estava passando por uma crise existencial, diz a Stephanie. Procurei um psicólogo ao qual me atendeu online e as sessões me ajudaram muito. Só que, no meio da terapia, acabaram aparecendo outras questões, como uma possível hipersexualidade minha, e eu nunca tive vergonha de falar sobre questões sexuais com o psicólogo, sabe? Mesmo ele sendo homem e tudo. Ele sempre parecia super profissional. Só que um belo dia, ele me mandou mensagem dizendo que também tinha hipersexualidade. E por isso achava que eu entenderia a situação que ele estava passando. E aqui, um abre parênteses meu. E aqui começa o meu desespero, gente. No começo, não entendi direito. Mas depois de um pouco de conversa, ele começou a me mandar nudes dele dizendo que ele estava com muita, entre aspas, energia. Isso é uma coisa que eu relatei para ele, que às vezes eu sentia uma energia incontrolável e que só passava se eu me masturbasse, aonde eu tivesse. Enfim, eu não vou mentir. Troquei nude com ele e depois ele sugeriu que a gente se encontrasse. E eu não sei o que fazer. Eu me sinto culpada por ter escolhido um psicólogo do sexo masculino. Se eu tivesse escolhido uma psicóloga, eu não estaria passando por isso. Eu também não culpo ele. Hipersexualidade é muito difícil de controlar. A gente se torna impulsivo. Eu queria muito aceitar me encontrar com ele, mas pelo que eu vi no seu vídeo, esse tipo de relação psicólogo-paciente nunca acaba bem, né? Sim, não acaba bem. Dentro do consultório não acaba bem.
Por outro lado, eu me sinto traída, porque ele provavelmente só resolveu dar em cima de mim por conta das coisas sexuais que eu relatei para ele. Eu estava numa posição vulnerável. Também fico pensando nas pessoas que já passaram por algum tipo de abuso e que podem um dia se consultar com ele. Se ele fizer algo do tipo, vai ser muito prejudicial para o psicológico do paciente. Isso me faz ter vontade de denunciar, mas eu também tenho medo de denunciar ele para o conselho, porque caso ele fique com raiva, pode ser que ele quebre o sigilo profissional e fale coisas minhas por aí. Eu nem sei se as punições do conselho são rígidas. Enfim, obrigada por abrir esse espaço de desabafo. A escrita é realmente terapêutica, até porque eu não vou ter coragem de procurar outro profissional novamente tão cedo. Vou ter que me virar sozinha. Novamente, obrigada. E aqui se encerra o relato da queridíssima Stephanie. E aí, gente, por onde começar aqui com os comentários? Ô, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Bem no mineirês. Todo dia sai um trambiqueiro de casa. E, infelizmente, eventualmente, a gente se esbarra nesse tipo de pessoa. Olha, eu não vou nem falar que é por ser homem, se fosse mulher, se teria chance de ser diferente. Estatisticamente, a gente sabe que sim, mas não vem o caso aqui. Quer dizer, vem sim, mas o que me incomoda não, são tantas coisas que me incomodam, eu não tô nem conseguindo. Peraí. Olha, primeiro, Stephanie, eu sei que eu já respondi aqui o seu e-mail, a gente trocou aqui uma conversa rápida, mas eu sinto muito que você tenha passado por esse tipo de situação, sabe? Gente, tem tanto psicólogo bom, tem tanta gente que realmente se esforça e que passa um aperto do cão para conseguir ter um bom trabalho, um bom desenvolvimento, ter sucesso na carreira. E quando me vem esse tipo de relato, que eu recebo tanto aqui no e-mail, quanto eu também já recebi alguns casos pelo Instagram, realmente eu fico me questionando, sabe, de que buraco essas pessoas saíram. Aqui, a cara Stephanie me diz que esse indivíduo utiliza desse quadro como uma justificativa. Não tem outro jeito. Se vamos supor aqui, no campo das ideias, que esse rapaz, que esse sujeito realmente seja um sujeito com hipersexualidade. E aí, isso significa que ele vai ter que liberar a sua energia para todo paciente que minimamente conversar com ele sobre as suas intimidades no consultório. Isso significa que a outra pessoa que tem hipersexualidade também é uma pessoa que está aberta a receber nudes, a receber propostas. Isso quer dizer o quê? É uma questão do paciente, não é uma questão do psicólogo. E se no campo das ideias, só comprando aqui muito rápido essa ideia dele, se for isso mesmo, e aí, cara pessoa, você vai chegar fazendo propostas como essa para os seus pacientes? Então, se você não souber aqui minimamente lidar com essa situação, se você não souber quais são os seus limites éticos e morais, ainda por cima, né, para além do ético, que está inclusive ligada à sua profissão, que moral que é essa que você vai ter de aproveitar de uma condição da paciente que está em sofrimento e que você sabe que ela tem essa vulnerabilidade para sugerir esse encontro, para trocar nudes com ela? Gente, eu tô até perdendo a minha voz. Se você tem um transtorno como esse, faz terapia, acompanhamento psiquiátrico,
Se você não dá conta de lidar com isso, não seja psicólogo clínico. É isso, é simples. Não trabalhe em condições nas quais você está lidando com a saúde da pessoa e muitas vezes com a vida de outro indivíduo, no qual você acha que você tem a liberdade de propor esse tipo de coisa. Eu tô sentindo até vergonha por isso. Me desculpa, eu tô sentindo até vergonha. Eu não conheço a Stephanie, eu não conheço esse rapaz, mas vai da Stephanie se ela vai querer fazer uma denúncia, porque, ao meu ver aqui, não seria nem nada demais esse rapaz receber um oi do Conselho de Psicologia, Conselho Regional de Psicologia, ou de minimamente ela buscar informação. O Conselho de Psicologia também é para o paciente, para o cliente, para o atendido, tirar dúvidas sobre isso também. É claro que tem algumas dúvidas que não fazem nenhum sentido, mas nesse caso aqui, gente, olha, se você está passando por uma situação como essa, se você se sentiu constrangido, se você se sentiu assediado, assediada dentro do consultório, se você está se sentindo ameaçado de alguma forma, gente, não tem o porquê continuar com esse atendimento, não tem o porquê você fingir que nada aconteceu, porque o Conselho de Psicologia tá aí para alguma coisa. Sabe? A gente aqui, nós psicólogos, pagamos anuidade, que não é barata, para alguma coisa. Sabe? Acho que fiscalizar maus profissionais é o mínimo que o conselho faz. Não está fazendo nem assim, não está fazendo favor para ninguém. É só obrigação. E se ela quiser entrar em contato, tirar uma dúvida ou entrar com um processo de denúncia, não vai ser uma coisa que vai me assustar não, sabe? Não vai ser uma coisa assim, nossa, de se assustar não, porque que situação, viu? E Stephanie, você não tem culpa nenhuma de ter escolhido um psicólogo, porque, primeiro, né, você está contratando um terapeuta, pode ser um atendimento gratuito, valor social, pode ser o que for, gente. O profissional tem a obrigação de oferecer um trabalho ético, um trabalho pautado nos preceitos da psicologia, um trabalho científico, metodológico, não baseado em achismos e não baseado nesse tipo de coisa aqui, que olha, tá para vir qualquer manual de psicologia que vai indicar troca de nude como uma forma terapêutica. Tá para vir aí. Talvez em Marte isso exista. Aqui na Terra não tem não. Ai, Ana, mas é errado ter relacionamento com um psicólogo? Eu vi que a atriz fulana de tal, a outra ali, eu conheço fulano de tal que se casou com um psicólogo. Gente, existe, pode existir, a gente pode se apaixonar. Mas o caso é, se você se apaixona pelo seu psicólogo, psicóloga, e essa pessoa corresponde, o que há de se fazer aí de uma forma minimamente ética e com bom senso é encerrar esse processo. Encerra o processo, manda esse pacientinha para outra pessoa, para continuar o acompanhamento, para não acontecer o que aconteceu com a Stephanie aqui, que a garota agora está se sentindo tão prejudicada que ela não está se sentindo nem em condições de continuar o acompanhamento com outro profissional. Percebe o tanto que isso pode desencadear situações futuras que a gente não tem condições nem de imaginar nesse momento? Pode acontecer. Se for para acontecer, lide com isso dentro de uma análise que faça sentido, pensando no bem-estar do paciente. É o paciente, é o cliente que precisa ser bem cuidado, é a pessoa que está em vulnerabilidade. Ninguém liga para o psicólogo, manda mensagem, faz terapia. Ninguém liga para a gente para marcar um churrasco, para mandar um presente. Todo mundo entra em contato com a gente porque está passando por um momento difícil. O mínimo que a gente tem que fazer é tentar não intensificar esse momento. Sabe? Então, senhores psicólogos, senhoras psicólogas que estão aí se formando, eu sei que não deve ter muito psicólogo
já velho de guerra aqui, mas para vocês que estão aí aprendendo, estudando, se profissionalizando, entenda que se acontecer isso em algum momento, se tiver reciprocidade, encerra o processo e vai viver a sua vida romântica, seja uma pessoa legal e tudo mais. Se não for recíproco, encaminha a pessoa, porque isso de fato vai interromper a sua análise clínica, vai interromper o seu olhar profissional. Não vai ficar tentando fazer os dois ao mesmo tempo, porque vai prejudicar o seu trabalho, vai prejudicar o acompanhamento da pessoa, vai prejudicar a saúde mental dela e sabe-se lá mais quais prejuízos futuros podem acontecer. E novamente, jovem Stephanie, eu sinto muito que você tenha se sentido usada, que você tenha passado por isso, que você tenha lidado com uma das piores faces que o ser humano pode ter, que isso não vai depender da profissão. Eu sei que aqui no confessionário normalmente aparecem situações engraçadas, constrangedoras ou situações deploráveis como essa no campo clínico da psicologia, mas, gente, não são todos os psicólogos, na verdade, não é uma parcela micro dos profissionais de psicologia que pode enterrar, volta lá pro buraco onde você veio. É uma parcela muito pequena. Mas, como eu já falei, são os profissionais ruins, os péssimos profissionais, que dão essa cara de que é um trabalho qualquer, de que qualquer pessoa pode fazer, de que é fácil, ou de que são profissionais antiéticos e por aí vai. A lista de reclamações aqui que eu recebo é imensa. E, infelizmente, esse tipo de gente acaba fazendo com que a nossa profissão vire qualquer coisa de fato. Eu espero que em algum momento, sabe assim, lei do retorno, né? Agora eu vou acreditar na lei do retorno aí. Esperar que a lei do retorno funcione, que essa pessoa tenha capacidade de entender onde errou, e eu espero que não tenha, né? Eu espero que essa pessoa tenha capacidade de entender onde errou, tenha oportunidade de se melhorar, né? Tentando ser uma pessoa polida e uma pessoa legal aqui. Nossa, deu até azia. Eu tô falando sério. E, gente, muito obrigada por ter ficado nesse conteúdo comigo até o final, por ter aguentado ouvir esse relato. Espero não ter trazido também sintomas com esse desprazer de ouvir esse relato. Mas, novamente, querida Stephanie, obrigada pela participação. Eu espero que, assim que possível, você possa ser acompanhada por um profissional, por uma profissional de referência. Se possível, peça a indicação de alguma pessoa que você tem confiança. E como eu falo sempre, gente, procure informações sobre o sujeito, se tiver informações da internet, se tiver feedback de outros pacientes, se tiver currículo também para você saber o que essa pessoa está estudando, o que já estudou, qual que é a especialização, isso é importante. Vai diminuir as suas chances de encontrar qualquer ceboseira por aí, mas não vai excluir. Isso é em qualquer área da profissão que você vai contratar, sempre tem risco de encontrar profissionais ruins por aí. E eu espero que, querida Stephanie, você possa ser acompanhada futuramente por um profissional, uma profissional de qualidade e de confiança, tá bom? Muito obrigada, gente, por ter ficado comigo aqui até o final. Um beijo e até o próximo conteúdo aqui no Astamente. Tchau!